Sobre essa questão da suplementação, já queria começar aí com polêmica, Fernanda. Vamos falar aí, vamos esclarecer. Na verdade, não deveria ser polêmica, né? Sim. Mas acaba sendo, mas que é a questão assim, os soros mágicos e milagrosos, porque com isso também, né? Veio se popularizando muito, assim, nesses últimos anos, esse entendimento da questão dos suplementos, dos nutrientes. Era uma coisa que a medicina que trata doença, né? Assim, doentes, olhava muito pouco até o início do século passado, né? Enfim, então isso veio mudando mesmo de algumas décadas para cá. Mas aí vem um movimento também de que tudo se resolve com um suplemento mágico, com um soro, com um comprimidinho, E escalando mais ainda, né, começou a gente vê muito isso, vamos chamar assim, é de fato um mercado, né, assim, Sim. que a gente vê hoje de clínicas que cobram alto, né, e aí não é nem questão da clínica oferecer necessariamente apenas, mas é porque as pessoas estão buscando hoje em dia, tem cardápios, né, de suplementação, da pessoa escolher lá o soro para ter mais energia, esse aqui é para ter mais para imunidade, Tem esse até aqui para ressaca. Pois é, então assim, queria saber, assim, né, entender se de fato isso existe, se tem alguma evidência, quais seriam os benefícios e principalmente os prejuízos, assim, os riscos que as pessoas se expõem, né, assim, a isso. Enfim, qual que é a sua opinião, como é que a nutrologia, a sua não, né, a sua, mas, né, como é que a nutrologia, quem trabalha de forma séria e ética dentro da nutrologia, enxerga isso? O primeiro conceito aí que acho que a gente tem que trabalhar é que suplementação é suplementar ao básico. Então, nem sempre é necessário suplementar. Igual quando você fala, todo mundo precisa tomar whey protein? Não. Se você consegue sua meta de proteína com a sua dieta, você não precisa suplementar o whey protein. E aí, a questão da soroterapia esbarra numa outra questão, que é qual a via que você vai usar para suplementar uma coisa que esteja deficiente. A grande maioria das coisas consegue ser suplementada por via oral. Comprimido, né? Exatamente. Pela boquinha. Você toma, suplementa isso se for necessário. Sim. No caso das vitaminas. Esse movimento vem muito dos Estados Unidos. Existem realmente lá algumas clínicas que muitas vezes não tem nem médico presente, que existe realmente esses cardápios, tipo, para o cabelo, para isso, para aquilo. E as pessoas fazem infusão venosa de vitaminas, de microelementos, zinco, selênio. E como isso acabou se enxergando, que é um mercado financeiramente interessante, muita gente começou a fazer. Na verdade, essa questão da nutrologia envolve essa coisa meio perigosa que, na verdade, a gente tem até poucos médicos nutrólogos titulados no Brasil. Sim. A maioria das pessoas bota nas suas redes sociais que atua em área de nutrologia, mas não tem o RQE, o registro de especialidade. Isso até traz, até bom a gente poder falar isso, porque isso trouxe até entre os médicos uma certa desconfiança da especialidade. Porque tem pessoas que, na verdade, não são especialistas e que dizem que atuam na especialidade e toda essa questão, fazendo coisas totalmente fora da área do escopo da especialidade. Tá? Com cursos de final de semana. E aí a gente vê que isso é uma área que dá muito dinheiro, porque as pessoas querem o quê? O milagre. O que é mais fácil? É mais fácil eu comer lá o prato colorido e tal, ou eu sentar ali na mesa, vou fazer um soninho aqui que vai equivaler a 6 meses de alimentação boa. Sim. Né? E o que acontece? A maioria das coisas que são feitas, a gente brinca que são os soros coloridos, né? São várias vezes inócuas, são coisas que você vai botar uma dose excessiva e que eu falo que vai ficar o xixi caro, né? Vai sair na urina. Na melhor das hipóteses, vai ser um xixi caro. Na melhor das hipóteses, é um xixi caro. Sim. Exatamente. E existe também o risco de intoxicação, né? A gente tem... A maioria das coisas que são colocadas ali são vitaminas. Sim. A gente fala do soro colorido é porque, classicamente, quem é médico mais das antigas, trabalhou em emergência, por exemplo, o soro do complexo B, o complexo B venoso, ele é amarelo. Então, assim, brincava, né, que o bêbado ia para emergência fazer soro amarelo, né? E aí é o quê? É complexo B. As vitaminas do complexo B são hidrossolúveis, ou seja, se ficar em excesso, elas saem no xixi. Então, na melhor das hipóteses, vai sair ali. Sim.
Mas existem as vitaminas também que são lipossolúveis, que elas acumulam na gordura. E as pessoas acham que isso é bem importante, porque as pessoas acham, mas é vitamina, é sal mineral, é vitamina, então faz bem, quanto mais melhor. E não é bem assim, né? Não é porque é algo mais, vamos dizer assim, não é natural, né? Mas assim, é uma coisa que vem da alimentação, que aí eu posso colocar quanto quiser. E você falou, às vezes, na melhor das hipóteses, você vai estar pagando muito caro, às vezes, né? Para o corpo nem consegue absorver tudo aquilo. Mas não é só isso, né? Não, e assim, por exemplo, a vitamina B12. Vitamina B12 é uma vitamina que muitas vezes a gente precisa usar de forma parenteral, ou seja, que não é pela boca. E aí faz normalmente intramuscular. Vegetariano, quem tem alguma questão de absorção. E aí, gente, 4 ampolas, 4 doses não custam R$100 na farmácia. Não custa nem R$100. Se você acha por menos de R$100 na farmácia e, inclusive, aplica na farmácia. Sim. Tá? E aí as pessoas vendem isso nessas clínicas. É aquele mesmo, não é diferente, não. Por, sei lá, R$500. Sim. Então, assim, tem toda essa questão ética, financeira, que você pode até pensar, mas se tem quem queira pagar... Sim, a pessoa quer ir lá fazer na clínica mais confortável. Exatamente. Beleza. Mas, assim, tem as coisas que são totalmente inócuas. Eu já vi o que a gente fala que é soro azul. Azul de metileno. Azul de metileno, acho que a maioria das pessoas sabe que é um corante, tá? Do ponto de vista médico, azul de metileno tem uma utilização muito pequena, assim, com pouca evidência para choque cardiogênico, para paciente grave de terapia intensiva. E eu vi isso anunciado para melhora do sono, era uma coisa assim. E eu falei assim, gente, é para fazer o quê? Para fazer xixi verde, né? Porque vai tomar um corante azul que não tem evidência nenhuma. Sim. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Ainda corre o risco de algum dia alguém ser alérgico e ter um choque anafilático, uma alergia grave e morrer para acontecer uma coisa dessa. Só que ninguém faz... O problema é que esse tipo de coisa, dificilmente as pessoas associam a isso que foi feito. É igual anabolizante. Sim. Igual o esteroide anabolizante. Infartou com 42 anos. Homem infartou com 42 anos. Não vai achar que foi o Durateston que usou aos 38 anos. Sim, foi uma fatalidade, exatamente. Né? Ai, meu Deus, Sim. que coisa, morte súbita, o que aconteceu? Dificilmente as pessoas voltam para quem fez esse tipo de problema. Então, as pessoas simplesmente não fazem essas associações. E tem, assim, dentro do que, enfim, do cenário atual, assim, tem algo que você identifique como... Que você orienta, assim, seus pacientes como algo, de fato, arriscado? Você falou assim, tem alguns que são inócuos, que, né, enfim... E tem alguma preocupação, assim, alguma coisa que as pessoas devam se preocupar e ter que ter ainda mais cuidado? Porque, e você falou, às vezes a pessoa quer ir lá, gastar o dinheiro dela, pagar mais e fazer lá um soro bonitinho, numa cadeira confortável, não. Mas tem algum que as pessoas precisem ficar mais atentas? Exemplo prático. Uma coisa muito comum, muito usual na nossa prática clínica. Vitamina D. Vitamina D, a gente precisa pegar sol e tal. É muito difícil, né? A gente fica em ambiente fechado. Várias vezes você precisa realmente suplementar a vitamina D. Vitamina D é super bem absorvida por via oral, tá? Mas existe apresentação intramuscular, com doses bem mais altas, que pode até ter seu uso, paciente com bariátrica, às vezes está com muita dificuldade para suplementar oral. Só que vitamina D tem dose tóxica, intoxica. E vitamina D está envolvida no metabolismo do cálcio. E quando a gente tem intoxicação por vitamina D, uma das coisas que pode acontecer é depósito de cálcio no rim. Chama nefrocalcinose. E já soube de relato de pessoa que fez uma nefrocalcinose grave e entrou em hemodiálise. Irreversível. O rim parou Perdeu de funcionar função. por conta da suplementação. Agora teria que fazer um transplante renal por conta de intoxicação por vitamina D. Sim. Então, assim, falando uma coisa básica, ou seja, uma vitamina super básica que você consegue comprar com facilidade. Se você fizer intramuscular ou até venoso, existe um risco, tem que ser monitorado. Não é uma coisa que você vai... não, quero fazer. O excesso pode ser perigoso. Dá para intoxicar até por via oral. Sim. Você imagina fazendo
por via parenteral. Isso eu acho importante, assim, pra gente, até pra, enfim, explicar, porque pra gente que é da área da saúde parece que pode ser óbvio, né? Mas é isso, quando a gente tem as diferentes formas que o nosso organismo absorve, né? Então, assim, quando é por via oral, você tem ali, né, metabolismo de absorção primeiro, né? Como que seu corpo absorve, metabolismo de primeira passagem, enfim, tudo mais. E aí, quando você faz. Não é que é a mesma substância, e às vezes até em doses, mas quando você faz direto, né, assim, você, né, isso, né, as apresentações parenterais, quando você faz intravenoso, intramuscular, mas intravenoso, principalmente, é você jogando a substância ali, né, assim, a vitamina ou qualquer coisa que seja, um medicamento, enfim, direto na veia. Se a gente for pensar, assim, né, no hospital, você precisa de um medicamento na veia para agir mais rápido, né? Então, com as vitaminas acontece, né, enfim, mais ou menos a mesma coisa. Todas as vitaminas lipossolúveis podem intoxicar. Que ficam armazenadas ali na gordura. A, né? D, E e K. Então, assim, nenhuma dessas você pode usar sem supervisão, porque existe risco. Sim. E o que a gente está falando aqui é importante, não é que se você está em acompanhamento médico e seu médico orientou, às vezes no seu caso específico, é importante que tenha aquela, né, enfim, alguma dose ali por algum tempo, mas ele vai te orientar. Mas assim, então por isso que é sempre muito importante estar com profissionais que realmente entendam e que realmente estão ali cuidando do seu caso, que realmente tiveram tempo hábil ali para conseguir entender, né, assim, o caso ali do paciente. Se você tá com um bom profissional e sendo acompanhado e confia, não tem problema, mas muito cuidado, porque, né, é isso. Às vezes a gente acaba tendo complicações ali graves e a pessoa não vai associar porque, né, acha que é isso que você falou, né, assim, vitamina, não tem problema. E aí, até dentro disso, assim, já indo pro próximo tópico, quais são as... tem alguma... Tem não, né? Assim, mas assim, quais são as indicações, assim, mais clássicas, reais? Porque é isso, vão ter situações em que, sim, se justifica fazer o uso venoso, por exemplo, de alguma vitamina, enfim. É claro que são muitas, mas assim, as principais, assim, para as pessoas também entenderem que não é que a gente está condenando, né, assim, o uso ali da forma correta e adequada. Existe indicação, né? O mais clássico é o ferro. Ferro, principalmente para qualquer pessoa que tem alguma dificuldade de absorção. Maior exemplo de indicação de reposição venosa, né, na veia mesmo, de ferro, é o paciente com cirurgia bariátrica, que realmente eles têm um prejuízo dessa absorção. Ou que tenha feito uma cirurgia no estômago, tirou um pedaço do estômago por causa de uma úlcera, por causa de um tumor, ou a parte desabsortiva, quem tem, por exemplo, doença celíaca, que é quem de fato não pode ingerir glúten. Ele faz aquela inflamação no intestino que destrói a superfície que absorve e não absorve, de fato, o ferro. Aí é uma indicação clássica de fazer ferro venoso. Pessoas que estão com o déficit de ferro muito grande, que não é tão infrequente. Mulheres que menstruam. Mulheres que menstruam e têm um fluxo mais intenso por qualquer motivo, às vezes ficam com anemia, de fato, ferritina, que é o que reflete nossos estoques de ferro, super baixos, e que para a gente fazer por via oral, a gente ia demorar 6 meses, 1 ano para chegar no nível. Porque a suplementação oral com ferro, ela é bem, assim, mas eu vou falar assim, ela é bem chata. chatinha de fazer, porque precisa tomar todo dia. O ferro, ele é muito irritativo também, então, tem algumas pessoas com constipação, intolerância gástrica. Então, às vezes, para não demorar tanto assim, né, a pessoa que, por exemplo, já está com estoque baixo, né, assim, com sintoma. Você pode, não só pode, como deve fazer por via venosa. E acho que agora, pensando rápido, assim, de outro exemplo clássico, é a vitamina B12, que você pode fazer também. Tem até a apresentação sublingual da forma ativa. Mas pacientes que têm valores muito baixos, às vezes próximo de 100 da vitamina B12, tem anemia perniciosa ou que são vegetarianos, você pode fazer algumas doses. Bariátrico normalmente faz de tempos em tempos. Preferem até fazer a forma intramuscular do que fazer a oral todo dia. Então, essas são indicações clássicas. E o venoso clássico é o paciente internado que não pode usar o tubo digestivo, que é o que a gente chama de nutrição parenteral. A primeira coisa de suplementação venosa que existiu foi a nutrição parenteral, que é você usar pela via venosa todos os nutrientes que esse paciente precisa, porque ele não pode usar o tubo digestivo naquele momento, porque ele está muito grave, instável,
ou porque, por exemplo, paciente que está fazendo uma quimioterapia muito agressiva, paciente que faz transplante de medula, faz uma mucosite que destrói a mucosa do tubo digestivo inteiro. Então, a nutrição parenteral, ela salva vidas. Sim. Pacientes que ficam com síndrome do intestino curto, perderam aí, às vezes precisam fazer nutrição parenteral para a vida toda. Sim. Então, isso aí é mais para disposição, tudo. Tirando assim, sua fadiga é porque você está com anemia, porque seu ferro está no pé. Beleza, vai melhorar. Agora, gente, fadiga, a maioria das vezes, é porque a gente não dorme direito, porque a gente não descansa, porque a gente está cansado de fato. Porque não come um legume, um vegetal. Exato. Não vai ser o soro que vai milagre. resolver, vai operar o milagre.